Então, começando uma introdução a circuitos elétricos 1, vamos começar bem do básico, com conceitos iniciais. Aqui eu fiz uma introdução. Vamos começar com o circuito em série. Aqui algumas definições importantes, muito importantes para anotar no caderno de vocês. No circuito em série, a corrente é a mesma, a tensão ela se divide e soma-se os R. Os R's, no caso, são os resistores. Outra coisa muito importante é essa fórmula aqui, ó. V sendo igual a R vezes I. Essa fórmula vocês têm que sonhar com ela, vai ser usada para tudo. Tudo em circuitos elétricos se deriva dela. Tudo tem origem dela, na verdade, em muitos cálculos para análise de circuitos, em que V é a tensão em volts, que botar é a mesma letra, volts. Muitos usam também um E de energia. R é em ohms, aqui ó, botar aqui vai ficar difícil, mas um ohm é esse símbolo aqui. E o I é em ampere. Em ampere. Pedi desculpa que o meu mouse não tá bom para desenhar aqui. Em ampere. Essas são as unidades. V igual a R vezes I. Essa fórmula, como eu disse, anotem, ela é muito importante. Todos esses conceitos que eu disse aqui em cima, vocês vão ver no exemplo abaixo, como a gente vai aplicar eles. Aqui temos um circuito em série. A primeira coisa que a gente faz, vou botar aqui, primeiro, nós somamos os R's, nós somamos as resistências. Então, botar aqui o passo, soma-se os R's. Segundo é achar a tensão, segundo é achar a corrente. E o terceiro é achar a tensão nos resistores, que vamos chamar de VR. Vocês anotem esses passos no caderno de vocês aí. E é bem tranquilo. Esse é o circuito mais tranquilo que tem. Primeiro, para a gente começar, a gente tem que ter a seguinte noção. Aqui vai sair uma corrente, aqui, isso daqui é uma bateria, em que o terminal maior é o positivo, esse daqui o tracinho maior é o positivo, e o tracinho menor é o negativo. Talvez o professor de vocês use esse símbolo ou não, mas saibam disso. Na física, a corrente sai do negativo, mas nós analisamos a corrente saindo do positivo para ter uma melhor visualização. Então vamos fazer assim, ó. A corrente ela vai sair daqui, vai fazer toda a volta e vai voltar pro negativo. Vamos chamar ela de corrente I. Ela sempre percorre esse caminho. E aqui, como vocês podem ver, a corrente I, ela só pode ir ela só tem duas opções. Ou ela vai no sentido anti-horário, ou ela vai no sentido horário. Então, a gente pode dizer que a corrente que passa nos resistores ela é a mesma. Ela é a mesma, podendo só mudar o sinal. E o sinal, vamos recapitular, o sinal só quer dizer que está no sentido oposto por causa da física. Então, a corrente ela é a mesma no módulo dela. E também no mundo real é a mesma. Não existe sinal de corrente no mundo real. Não vai existir uma corrente menos 20 amperes no mundo real. Então, vamos só considerar a corrente dessa forma como a gente considera em circuitos, sempre sendo do positivo para o negativo. Agora seguimos o primeiro passo, somamos os resistores.
que é R1, R2 e R3. R1, vamos ver quanto tempo tá de vídeo, tá bom. R1 é 100, R2 é 200 e R3 é 450. Então eu vou fazer isso na minha calculadora, vocês façam no de vocês aí. 100 mais 200 mais 450. Vamos botar esse passo aqui. Vamos botar, chamar de RT. 100. Tentar fazer uns números mais bonitos. Só que fazer um aqui é chatinho. 200. Esses valores eu peguei aleatório, não calculei nada. As próximas aulas já vai ter os valores calculados, mas vai dar certo aqui, porque eu fiz em simulador também. 100, 200 e 450. 450. Esse RT significa resistência total. É um símbolo muito utilizado para análise de circuitos. É uma sigla muito utilizada. E esse é o passo 1. Passo 1. E isso vai dar 750 ohms. 750 ohms. Nos cálculos intermediários, não precisa botar unidade. É bom botar no final, quando eu, no caso, vou fazer isso só no resultado final. Mas, como vocês estão no início aí, é bom sempre botar as unidades para se habituar com elas. Vou dar esse zerinho aqui, fazer um zero mais bonito. Zero é difícil fazer porque o meu mouse não tá bom. 750 ohms, tá? Agora vamos para o passo 2, que é calcular a corrente. Como é que a gente calcula a corrente? Por que eu disse que vocês tinham que sonhar com aquela fórmula lá em cima? Bem, vamos ver. Se V é igual a R vezes I, qual é que é a corrente? A corrente é o I. Temos que isolar o I, então o R passa para o outro lado. É V sobre R. É V sobre R. Agora a gente calcula isso. I, podemos chamar de total ou só I. Nesse caso não vai ter outro I, porque o I é o mesmo em todos, então não tem por que chamar de I total, porque o I total ele é o I de todos aqui. Vejam de novo. A corrente ela não tem para onde ir. Ela não tem como sair ela não tem como ir para cá, por exemplo. Não, ela só tem um sentido. Ela não tem como sair desse circuito para outros ramos ou outros nós. Isso vai ser na próxima aula. A corrente só tem dois sentidos possíveis e uma direção possível. O sentido é horário ou anti-horário e a direção é essa circular aqui, formando um símbolo de relógio. Agora vamos calcular a corrente. Já temos que é V dividido por R, então nós pegamos a tensão da fonte, porque isso daqui é uma resistência total. Então, como é total, o V também é total aqui. Vamos chamar de VT. Pegamos a tensão da fonte, 24. E dividimos por 750. Quando nós fizemos isso, nós reduzimos esse circuito a um circuito mais reduzido ainda. Esse circuito que a gente reduziu, só vou calcular e vou mostrar, 24 por 750 vai dar 0,032. 0,032
amperes. Quando nós somamos todos esses valores, nós fazemos o seguinte: a gente está dizendo fisicamente que a gente está fazendo um novo circuito. Ou seja, o circuito que a gente está fazendo, eu só vou botar uma fonte diferente aqui para vocês entenderem, com mais e com menos. É melhor deixar de outra forma que é mais fácil de desenhar. Aqui, mais, menos. A gente está dizendo, quando a gente soma as resistências, que o nosso novo circuito é esse daqui, ó. Que o nosso novo circuito é com esse resistor total de 750, chamado de RT. E aqui 24 volts. Esse é o motivo que a gente pode aplicar, porque a gente pode aplicar a corrente direta. I sobre V sobre R. Se a gente não somar, a gente não pode fazer isso. A gente tem que somar primeiro para poder dividir a tensão pela resistência. Não existe ter várias resistências e tu somar a 24 sobre 100, a 24 dividido por 200. Não, tem que... A ideia é sempre reduzir isso a um circuito sério. Anotem isso. Anotem isso. A ideia é sempre reduzir qualquer circuito nessa análise para um circuito sério. Ideia, reduzir o circuito para um circuito série reduzido, nesse caso. Era um circuito sério, só que nós fizemos um circuito reduzido. Ok? Agora eu vou parar a gravação e vou continuar na próxima.